Bom dia, meus povos lindos do sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa aula número 5 de História. Hoje nós falaremos sobre os reinos africanos, falaremos aí sobre alguns impérios que se consolidaram na África antes da conquista desse continente por parte dos europeus, beleza? Então nós falaremos hoje sobre o Império Mali e sobre o Reino Congo. Na próxima aula nós falaremos sobre os povos bantus, beleza? Porque sim, gente, tinha história antes da chegada dos europeus na África, né? A gente acha que a história só pode ser contada pelos europeus, só que é uma forma errada da gente abordar, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o livro digital, vocês já conhecem, beleza? E nós iremos abordar agora um pouco sobre a história do Império Mali. Então, como vocês estão observando aqui, esse aqui que vocês estão visualizando é o mapa político do continente africano. Esse continente, gente, ele é gigantesco, beleza? Ele tem cerca de 54 países. Você tem uma diversidade muito grande no continente africano. Vale lembrar que a África ela não é um país, e sim um continente. Porém, você tem aqui no sul do continente africano a África do Sul. Aí sim é um país, beleza? Esse continente, gente, ele foi muito explorado pelos povos europeus. Os povos europeus chegaram nele, exploraram todas as suas riquezas, iniciaram o famoso e intenso comércio de escravos, né? Chegavam lá e comercializavam, faziam a troca, a venda e compra de pessoas. Essas pessoas eram vendidas principalmente no continente americano, beleza? Só que antes disso acontecer, antes desse tráfico de escravos ocorrer, você tinha uma história no continente africano, e nós vamos descobrir agora que história é essa, né? Você tinha ali a África, ela é um continente, pode ser considerado de clima quente, temperaturas elevadas, beleza? Você tem um deserto muito grande, chamado de deserto do Saara, e ao sul do Saara você tem uma região chamada de Sahel, que é uma faixa de terra, gente, que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Esse mapa aqui mostra, ó, o Sahel, toda essa região aqui alaranjada, beleza? Aqui viviam povos negros, beleza? Vários povos negros, como os sudaneses, os bambaras, os fulas, os mandigas. Então todos esses povos viviam nessa região chamada de Sahel, beleza? Essa região encontrava um local muito conhecido hoje, que é o Sudão Ocidental. Essa localidade, chamada de Sudão Ocidental, ficava basicamente nessa região onde eu vou pintar aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui o círculo que é melhor. Nessa localidade aqui ficava o Sudão. O Sudão era cortado por dois grandes rios africanos, o rio Senegal e o rio Níger, beleza? Esses rios, eles permitiam que os povos do Sahel, tanto os povos mandingas, como os povos bambaras, como os fulas, eles conseguissem habitar aquela região. Por quê? Porque essa região aqui era muito seca, então a presença desses rios foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura nessa região do Sudão, beleza? Pois bem, foi no Sudão que vai se formar, na verdade, um dos maiores impérios do continente africano, o Império do Mali, beleza? Esse império foi muito importante, gente, porque ele foi um dos maiores e mais duradouros da história da África, né? Então vamos lá, vamos entender como é que era o Império Mali, para vocês terem a noção, beleza? Mas antes, falar um negócio para vocês. Toda a história do Império Mali, né, ela foi transmitida por indivíduos mais velhos, né, mais da terceira idade, que foi passando as informações de como era o Império Mali de geração a geração, beleza? E esses povos, né, esses indivíduos que são chamados aí professores da história do Império Mali,
eles são conhecidos como os griots. Então os griots, gente, eles eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir a história do Império Mali, né? A história do povo que vivia no Império Mali. Aí aqui eu tenho uma ilustração de um griot, né? Um contador de história. Então ele vai utilizar, por exemplo, gente, poemas, ele vai utilizar canções, ele vai utilizar histórias, tudo isso para contar a história de como vivia o povo do Império Mali, beleza? No passado, gente, existia um mito, né? Uma verdade para o povo do Mali, que se você, quando um griot falecia, morria, né? Você poderia enterrar ele dentro de uma árvore gigante, que era muito conhecida essa árvore na África, chamada de baobá, né? Essa árvore ela é considerada sagrada para diversos povos da África, beleza? Então qual era o intuito? Era uma árvore oca, de um tronco gigantesco, né? Oca, e você enterrava o griot nela, e acreditava-se que quando você enterrava o griot nessa árvore, né, utilizando os troncos, você preservava a história do griot, né? Então, segundo a teoria, as histórias, as canções continuavam sendo divulgadas e conhecidas por muitos, caso você fizesse esse funeral aí, esse enterro, utilizando as árvores baobá, beleza? Aí aqui, deixa eu dar um zoom, aqui ficava localizado o Império Mali. Então entre toda essa região aqui da cor lilás vai ser o Império Mali. O Império Mali ele vai durar do século XIII ao século XV. No século XV os portugueses vão chegar e vão aí iniciar o domínio dessa região, beleza? Então você pode observar que tem várias cidades importantes no Império Mali. Gostaria que você se atentasse principalmente para essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, facilitar a nossa vida. Pronto. Aqui. Tombouctou. Tombouctou era uma das principais cidades do Império Mali, beleza? É muito famosa. E nós vamos falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, beleza? Então vamos lá, vamos entender como é que se formou o Império Mali, né? Acredita-se, gente, que vivia no século XIII, naquela região de Sudão, um príncipe que era do povo Mandiga. E esse príncipe, ele era chamado de Sundiata Keita, beleza? Então acredita que Sundiata Keita e seus guerreiros, eles vão vencer outros povos que viviam naquela região, os povos que se denominavam Sossos, né? E eles vão vencer esses povos, os Sossos, na Batalha de Quirine no ano de 1235. Então depois deles vencerem esse povo, vão fundar o grande Império Mali, né? E o grande primeiro imperador se tornará aí o grande príncipe, né? Que é o Sundiata Keita, beleza? Primeira coisa que o Sundiata Keita faz como imperador, gente, ele vai se converter a uma religião específica. Lembrando que os povos mandigas, eles eram politeístas, eles tinham religiões bem específicas do povo deles, né? E Sundiata Keita, quando ele assume como imperador, ele vai se converter ao islamismo. O islamismo é uma religião criada por Maomé, é uma religião que acredita em apenas um único Deus, beleza? Professor, mas qual foi a ideia? Qual era a ideia de Sundiata Keita se converter ao islamismo, se converter a uma religião que não era seguida por a maioria dos povos que idolatravam esse imperador, né? A ideia, gente, era poder participar do comércio, porque nas principais cidades aqui que envolvia o Império Mali, o comércio era exercido pelos povos árabes, e os árabes seguiam o islamismo. Então o que o Sundiata Keita pensou? Se eu me converter ao islamismo, eu vou poder ter a chance de participar do comércio árabe, né? E com isso o meu império ficar cada vez mais rico e poderoso, beleza? O imperador, ele não governava sozinho. Aqui você tem uma representação, gente, do imperador Mali, aqui no centro, como vocês estão vendo aqui, ó. Coloquei a setinha vermelha. E o imperador, ele costumava ouvir os seus auxiliares, né?
Ele tinha uma espécie de conselho, e antes de tomar uma decisão importante, ele ouvia esses auxiliares, né? Em decisão sobre a questão financeira, sobre a questão de guerra, né? Sobre a questão de proteção do império. Então ele sempre consultava esses povos, que denominavam aí de conselho, beleza? Massa. Agora vamos falar sobre a cidade importante, né? Que é a cidade de Tombuctu, né? A cidade de Tombuctu, gente, ela ficava localizada às margens do rio Níger, beleza? E é o terceiro maior da África, né? Tombuctu servia como ponto de chegada e de partida das caravanas comerciais que atravessavam o deserto, né? Então ele era uma cidade que o comércio estava muito presente naquela área, beleza? Então você tinha um comércio ali de sal, de ouro, de tecidos, de peles, de marfim, beleza? Então tudo aí, todo esse comércio desses produtos passavam por Tombuctu. Lá em Tombuctu também, o imperador mandou erguer uma mesquita, a mesquita de Sankoré, né, onde passou a funcionar a universidade de mesmo nome, que mantém atividade até hoje, beleza? Até os dias atuais. Aqui você tem, por exemplo, gente, a mesquita construída na época do Império Mali, né, que abriga hoje a Universidade de Sankoré, beleza? No Mali. Olha que universidade gigantesca. Perceba aí os muros altos, né, que era justamente para proteger de invasões, beleza? Professor, e a economia malinesa, né? Como é que os malinenses, do que os malinenses viviam, né? O Império Mali era o maior produtor de ouro da África, gente. Então era um império, você já consegue observar aí que era um império muito rico. Por isso que ele durou por muito tempo, né? Mas não era só o ouro o produto principal desse império. Você tinha outros produtos como o cobre, como o sal e noz de cola. Noz de cola, gente, era um produto da floresta. Esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, esse produto aqui, beleza? E por que era importante esse produto? Porque ele saciava a sede, né? Se você observar que apesar de ter os dois rios lá que envolvem o Império Mali, mas como eu falei no início da aula, a África ela é um continente quente, né? Então as pessoas, os comerciantes que viviam no comércio davam muito valor a esse produto porque saciava a sede, né? Produzindo na pessoa uma sensação de bem-estar. Então por isso que esse produto era muito comercializado no Império Mali. E o sal naquela época, gente, ele era tão valioso quanto o ouro. Então o sal tinha muito valor, né? Então os malineses são até hoje conhecidos como os bons comerciantes. Então eles comercializavam principalmente o ouro, o cobre para você fazer armaduras, armas, utensílios, o sal e noz de cola. São os principais produtos aí vendidos pelo Império Mali. A força e o declínio do Império Mali, né? O Império Mali, gente, ele controlou uma área imensa, como eu mostrei para vocês naquela hora. Chegou a ter 45 milhões de habitantes e durou cerca de 230 anos, beleza? Mas, professor, mas por que é que o Império Mali durou tanto tempo? Foram mais de 2 séculos, né? Aí eu trouxe os 4 motivos que explicam o sucesso desse império. O primeiro é porque eles possuíam um grande exército, um exército formado por cavaleiros, por lanceiros, né? Então esse exército conseguia proteger o território, o império. O segundo motivo, no território Mali tinha muito ouro, né? Então eles controlavam boa parte da extração de ouro da África, e se tinha ouro, o império era rico. Se era rico, o império também era poderoso, né? Terceiro motivo, a administração do império era muito eficiente, né? Então era cada um no seu quadrado, né? Então você tinha ali um império muito bem administrado pelos funcionários, né? Então isso facilitou durar tanto tempo. E o último motivo é que o Império Mali, o imperador, né, adotava uma política de consulta aos povos dominados, né? O que era isso? Quando o Império Mali ele costumava dominar, entrava em atrito com outros povos de outras regiões, ele dominava aquele povo, mas eles respeitavam as tradições das religiões daquele povo.
Professor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a partir do momento que os malineses eles respeitam a cultura do próximo, né, o próximo que estava sendo dominado não fazia muitas revoltas, né, não se revoltava contra o domínio malinês, né. Então isso favoreceu também que o Império Mali durasse muito tempo, beleza? Show de bola! O Império Mali ele vai começar a desmoronar, gente, no século XV, né? Ele vai entrar em contato com outros reinos, por exemplo, o reino de Songhai. Os povos de Songhai vai destruir, vai chegar ainda a conquistar a cidade de Tombouctou em 1470, e o Império Mali ele vai chegar aí ao seu fim, beleza? Já no século XV, especificamente após a conquista de uma das principais cidades do Império Mali. Massa? Show, né? Agora, gente, nós vamos falar sobre um outro povo que vivia na África, que são os Bantus. Os Bantus viviam ao sul do deserto do Saara. Eles viviam não, eles vivem até hoje, beleza? Quem são os Bantus? Os Bantus são um grupo étnico que dentro desse grupo você tem vários povos, né? E eles se assemelham e podem ser considerados um grupo porque as línguas que esses mais diversos povos falam são muito semelhantes. Então nós vamos já falar um pouco sobre quem eram esses povos conhecidos como Bantus, beleza? Os Bantus na época, vou já mostrar a localidade deles, eles eram bons agricultores e tinham domínio da técnica da produção de ferro. Então eles desenvolviam muito a técnica da metalurgia, né? Então eles desenvolviam instrumentos de trabalho utilizando o ferro, desenvolviam armas de guerra utilizando o ferro também, né? Então eles tinham esse domínio, a forma de trabalhar metais com objetos, beleza? Vamos entender agora que na região onde os povos bantus viveram, vai surgir um grande reino, né, chamado de Reino do Congo, beleza? Professor, aonde é que fica o Congo, né? E por quem ele era habitado, né? O Congo ele era habitado justamente por grupos de povos bantus, né? E quem eram esses povos bantus, professor? Quem fazia parte do grupo dos povos bantus, né? Você tinha um povo chamado de Bakongo, o povo Lumba, você tinha o povo Kikongo, né? Todos esses povos faziam parte do grupo dos bantus, beleza? O Reino do Congo, gente, ele vai ser erguido na região onde hoje fica o Congo, né? Denominado assim pelos portugueses. E você vai ter uma liderança desse reino, né? Se é um reino, você tem que ter um rei, um imperador que governa esse reino. E o grande líder do Reino do Congo era um lendário conhecido como Nimi Alukene. Nimi Alukene, beleza? Nimi Alukene, ele vai conseguir, através de guerras e alianças, né, formar um grande reino, né? E a partir daí ele vai receber um título, e esse título é denominado de Mani Congo. O que significa Mani Congo, professor? Senhor do Congo, né? Então ele vai ser considerado o grande fundador do Reino de Congo, Nimi Alukene, beleza? O Mani Congo, o que ele faz, né? O que o Senhor do Congo, o imperador, o herói do Reino do Congo faz? Ele exerce sua autoridade, né? Ele ajuda a governar o Império, o Reino do Congo, né? Então ele governa com auxílio de conselheiros, assim como o Império Mali, beleza? Ao todo eram 12 conselheiros que ajudavam Lukene a governar o reino do Congo, beleza? Desses conselheiros você tinha algumas mulheres, né? E você tinha também alguns idosos que eram mais experientes, né? E ajudavam Lukene a governar. Aqui você tem à vista uma gravura da entrada da principal cidade do Reino de Congo, que é a cidade de Mibanza. Mibanza é uma das principais cidades desse reino. Professor, falando agora um pouco sobre a vida econômica do Reino do Congo, né?
No Reino do Congo, você tinha os homens, eles costumavam caçar, pescar e coletar alimentos. Já as mulheres praticavam principalmente a agricultura, beleza? Os Congos, eles também, assim como os povos bantus, né, que nós falamos, já que o Congo ele era habitado por essa variedade do grupo de bantus, eles conheciam técnicas apuradas para fundir o ferro, né, para fazer a fusão do ferro. E segundo a tradição dos povos que viviam no Reino Congo, o fundador do Reino Congo, ou seja, Lukene, ele era ferreiro, né? Por isso que o trabalho de você trabalhar o ferro, né, era muito valorizado e era reservado somente aos nobres, ou seja, somente ao grupo mais privilegiado do Reino do Congo. Aqui você tem a máscara tradicional de ferro, né, construída pelo povo do Reino de Congo, né, que eles utilizavam, tinham muitas técnicas de produzir essas ferramentas e armas que ajudavam muito eles também a se proteger, beleza? O comércio do Congo ele era muito intenso, beleza? Eles vendiam e compravam principalmente o ferro, né, que era o que eles dominavam, e o sal, beleza? O sal também era um produto raro e extremamente precioso na época de Congo. Então o Reino do Congo, tá aqui o mapa para vocês visualizarem, é justamente isso aí, ó, eles ficam aí às margens do rio Congo, né? Como vocês estão observando aqui. Então você é formado por várias cidades, uma das principais é a Mibanza Congo, né? Que é a grande capital do reino, beleza? Você pode observar aqui, gente, que você tinha várias cidades, né, e aldeias que formavam o Reino do Congo, né? E essas cidades, elas pagavam tributos ao Mani-Congo. Professor, quem é o Mani-Congo? O grande líder, né, do Reino do Congo. No caso, o líder fundador, Lukene, beleza? Então, as cidades pagavam impostos, pagavam tributos para o Mani-Congo. E em troca, o Mani-Congo oferecia proteção espiritual. O que é isso? Porque a galera via o Mani-Congo, o povo que vivia nesse reino, via o Mani-Congo, via o grande líder como um deus, né? Então era uma espécie de troca. Eu dou imposto e eu ganho a proteção espiritual e também a proteção física, né? Porque o reino era cercado e era protegido de invasões, beleza? Os tributos eles eram pagos de duas formas, ou em espécie, ou seja, eles usavam frutas, marfim, pele, os mais diversos produtos para pagar o imposto, ou então em dinheiro. Sim, o Reino do Congo, gente, já tinha uma moeda própria. A moeda do Congo era o nizimbo, uma espécie de concha marinha, que era pescado numa ilha, e que tinha muito valor naquela época para os povos daquela região. Beleza? Show de bola! Aí vamos lá, né? Tudo estava indo muito legal no Reino do Congo. Vai começar a mudar aí no ano de 1483, com a chegada dos portugueses, né? Os portugueses, quando eles chegaram no Reino do Congo, eles ficaram assustados porque viram um reino, né, muito bem estruturado e tal, né? E eles procuraram logo fazer comércio com as grandes lideranças africanas, né? Vamos praticar o comércio aqui, vamos chegar de boa, não vamos chegar na confusão, né? Por conta disso, na época que os portugueses chegaram no Reino do Congo, o Congo era governado por um camarada chamado de Nzinga, beleza? Nzinga era o grande imperador na época. E com a chegada dos portugueses, como os portugueses eles eram católicos, o Nzinga, o grande líder do povo Congo, vai se converter ao catolicismo, né? Para poder ficar mais próximo aos portugueses. Então ele vai se converter a essa religião e também vai começar a se vestir, vai começar a... Como é que a gente fala aqui? A gente vai começar a invejar, a imitar alguns costumes portugueses, né? Então você vai ter aí, num primeiro momento, o grande líder Nzinga numa relação harmoniosa com os portugueses, beleza? No seu reinado, entre 1507 a 1542, Nzinga ele vai enviar algumas cartas para o rei de Portugal,
o rei de Portugal na época era Dom João III, e ele vai pedir que Portugal mande para o Reino do Congo profissionais para ensinar os congos a construir navios e ensinar também a religião católica. Já que o líder tinha virado católico, né, ele também queria que o povo de Congo se transformasse, seguisse essa religião, né? O que aconteceu? Será que os portugueses, o povo português, o grande rei de Portugal, vai atender aos pedidos de Nzinga? Não, gente. Na verdade, o rei de Portugal não vai mandar profissionais para ajudar a ensinar os congos a construir navios, e muito menos enviar pessoas para divulgar e ensinar o catolicismo. Ele vai mandar pessoas que estão interessadas no comércio de escravos, ou seja, no comércio de compra e venda de pessoas. Olha que maluco, né? Então, o tráfico de escravos vai começar a ficar muito forte no Reino de Congo, a ponto do grande líder do Congo, Nzinga, escrever uma carta aí pedindo para o então rei de Portugal parar, né? Proibir a venda e o comércio de escravos, né? Não foi atendido, Nzinga não foi atendido, e Portugal continuou com esse tráfico de escravos de uma forma cada vez mais intensa, beleza? Aí eu trouxe aqui destacado: os reis de Portugal viam no Reino de Congo apenas uma área para expandir o catolicismo e comerciar escravos, né? Pois bem, né? Esse era o interesse dos portugueses, né? Você vender e comprar escravos para vender na América e também difundir a religião católica, né? Esse era o principal interesse do Reino dos Congos, beleza? Por conta disso, o Reino do Congo não vai durar por muito tempo, né? Vai ser um reino que vai entrar em declínio por vários motivos. O motivo 1 é porque vai começar a faltar gente. Os portugueses vão ficar comprando tanto pessoas, praticando tanto comércio, que vai gerar um despovoamento no Reino dos Congos, né? Segundo motivo, você vai ter muitos conflitos internos no Reino do Congo. E esses conflitos vai fazer com que o reino ele não consiga se sustentar, né? Vai acabar com a economia, vai acabar com a estrutura do reino, né? E o terceiro motivo é a chegada dos portugueses. A chegada dos portugueses vai ser fundamental, né? Eles vão interferir na dinâmica do Reino do Congo e vão ser fundamental para o fim desse reino que perpetuou aí na história do continente africano. Beleza? Próximo nós falaremos sobre os bantus no Brasil. Agora eu queria trazer para vocês aqui algumas questões disso que nós falamos na aula de hoje, né? Desse conteúdinho que nós abordamos na aula de hoje. Se eu não me engano são 2 questões, né? Só são 2 questões. E a gente vai ler e comentar agora, beleza? Então a página aí, eu não tenho aqui a 55, página 55. A África é o berço da humanidade, sim, porque foi onde encontrou o fóssil mais antigo do planeta, né? Apesar disso, sua história é pouco conhecida. Leia as afirmações e copie em seu caderno as verdadeiras. Justifique suas escolhas. Vamos lá. Letra A. A África é um país com muitos povos e línguas diferentes? Falso. A África não é um país. A África é um continente, gente. Falamos isso no começo da aula, né? A África é um continente com muitos povos e línguas diferentes. Isso sim, mas continente. A letra A está falsa. B. A África é um continente habitado exclusivamente por povos negros? Não, gente. A África ela tem uma diversidade gigantesca. Então você vai ter, a partir do momento que eu falei que houve a interferência dos portugueses, tanto no Império Mali como no Reino do Congo, você tem que observar que a Europa teve presente na África, né, nesse continente. Então, ela não é só formada por etnia negra, né? C. Então, a letra A tá falsa e a letra B também. C. A África é um continente com 54 países e mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Verdade, né? D. A história da África negra tem ligações estreitas com a história do Brasil. Também verdade, né? Porque muitos povos bantus, que nós falamos sobre eles agora há pouco, vieram para o Brasil como escravos, né? E influenciaram a nossa história, influenciaram a nossa cultura. Então a letra D está correta. Grande parte da população brasileira defende de povos africanos. Também é verdadeiro, né? A gente tem um laço muito estreito, né, com o povo africano.
que vieram infelizmente para cá trabalhar como escravos. Então a sequência é F, F, V, V e V. 2. Observe o mapa com atenção e responda no caderno. Vamos observar o mapa que ele pede para observar. Aqui você pode ver que é o continente africano. Você tem aqui a legenda com as rotas comerciais transarianas. Tem os limites aproximados do deserto, os limites aproximados das florestas, Sahel, né? Maiores fontes de ouro, maiores fontes de sal, maiores fontes de nó de cola e as cidades. Pois bem, vamos lá ver o que ele quer. Qual é o assunto principal do mapa? O mapa ele fala sobre o comércio transariano, né? Ou seja, o comércio ali para aquela região próxima ao deserto do Saara. Esse é o assunto principal do mapa. B. Além das rotas do comércio, que outras informações importantes o mapa nos dá? Então vamos lá. O mapa ele nos dá informações importantes, por exemplo, os limites aproximados do deserto, ou seja, aonde começava e aonde terminava o deserto do Saara. Ele também mostra que as principais cidades, né, daquela época do continente africano, né, e mostra também os locais onde tem a maior produção de ouro, maior produção de nós de cola, né? Maiores produtores de sal. Tudo isso o mapa nos dá essa informação. C. Com base no que você estudou e na observação do mapa, é possível concluir que o sal era um produto importante no comércio através do Saara? Sim, né, gente? Observa aqui, ó, no mapa. Os maiores fontes de sal. Então são todas essas regiões que têm pintadas no quadradinho verde, né? Então observa que a produção do sal era muito presente nesse continente, né? E eu falei no início da aula também que o sal era tão precioso quanto o ouro, né? Tinha muita importância nesse continente. Show! Massa! Gente, por hoje é só, beleza? Nós continuaremos um pouco mais sobre a história da África na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar perguntando para mim, beleza? Próxima aula nós conversamos mais. Até a próxima aula. Valeu, cheiro, abraço, fica bem.